Muito bem, turma, nós estamos então iniciando agora a nossa sexta aula do curso de Conhecimentos Específicos. Nessa aula nós vamos fazer uma interrupção, né, na matéria que nós vimos até agora. Na verdade, nós vamos mudar um pouquinho o assunto então, não é isso? Por isso eu já coloquei esse primeiro slide aqui para a gente poder entender a diferença entre a matéria que a gente vinha estudando e que a gente vai ver daqui para frente. Até agora, a gente falou de eletrostática. O que é eletrostática? É a carga elétrica estática, parada, né? Nós vimos a lei de Coulomb, o campo elétrico e o potencial elétrico. Esses assuntos aqui não envolvem movimento de cargas, né? O máximo que a gente tinha lá é um deslocamentozinho de carga para a gente calcular o trabalho e o potencial, né? Mas agora a gente vai começar a pisar num terreno novo, que é o da eletrodinâmica, que é principalmente, então, o estudo da carga elétrica em movimento, né? Então, a carga elétrica já não está mais parada lá, sofrendo a ação de uma força. Agora ela está em movimento e vai provocar diversos fenômenos aí que a gente vai passar a estudar. Os assuntos, então, principais de eletrodinâmica são os circuitos simples, os instrumentos de medição, amperímetro e voltímetro, que a gente vai ver bastante, isso aqui cai em prova, tá? E a associação de resistores e capacitores. Esse assunto, associação de resistores e capacitores, eu acho que é um dos que mais vão cair na prova. Não tem como fazer uma prova com conhecimento de eletricidade sem cair a associação de resistores, tá? Então, quando chegar a hora, a gente vai ter que estudar com bastante atenção esse tema aqui. Depois a gente vai falar de potência elétrica, geradores e receptores, beleza? Então, só para introduzir esse novo assunto que a gente vai ver daqui em diante, antes de ver lá o último assunto que a gente vai falar no nosso curso, que é o magnetismo, tá? Então, a gente está chegando no assunto do meio aí, que é a eletrodinâmica. Vamos embora, então. O principal conceito da eletrodinâmica que a gente precisa entender é o conceito de corrente elétrica. O que é corrente elétrica? É um movimento ordenado de cargas elétricas sob a ação de uma força elétrica. Então é o seguinte, você tem uma diferença de potencial. Essa diferença de potencial provocada por causa de um campo elétrico, certo? Tem um campo elétrico, tem uma DDP, uma diferença de potencial. Essa diferença de potencial, esse campo elétrico, vão provocar uma força elétrica sobre a carga, que vai tender a deslocar a carga. Se não tiver nenhum impedimento que não permita, né, a carga se deslocar, então vai aparecer um movimento ordenado, um fluxo mesmo de cargas, né? Isso aí é uma corrente elétrica, é um fluxo, um movimento ordenado de cargas. Agora, que cargas elétricas são essas que se movem? Bom, na nossa primeira aula, a gente falou que na estrutura do átomo, o que fica da parte mais externa do átomo, né, que pode se mover, é exatamente o elétron. Mas não é só o elétron que é um portador de carga. Olha só, eu coloquei uma primeira fotografia aqui mostrando alguns fios de cobre, né? Cobre que é metálico, é um bom condutor. Não tão bom quanto o ouro, por exemplo, que é muito melhor, mas é um ótimo condutor de eletricidade, porque tem elétrons livres. Então, você sujeita um fio de cobre a uma diferença de potencial, a uma tensão, essa tensão vai deslocar os elétrons livres que ele tem, provocando, portanto, uma corrente elétrica. Então, que carga elétrica nesse caso que está se movendo? Os elétrons livres que tem nos metais, beleza? Agora tem um segundo caso aqui. Estou colocando sal na água, fazendo a mistura de água com sal. O sal é um composto de cloreto de sódio, não é? É um composto iônico, NaCl. Quando você dissolve esse composto em água, eles se separam. O composto iônico, então, ele vai se separar. Acontece o que a gente chama de dissociação. Então, ele dissocia em sódio e cloro. Ele vai formar dois íons. O íon de sódio vai ficar positivo, Na+, e o íon de cloro vai ficar negativo, Cl-. Esses íons também são portadores de carga. Então, você não tem corrente elétrica só com elétrons. Você pode ter corrente elétrica também
com íons dissociados em uma solução. Por esse motivo aqui, ó, aquela história lá de levar choque na piscina, levar choque na banheira, acaba sendo verdade, né? Porque a água sozinha pode até não ter tanta capacidade assim de conduzir corrente elétrica, mas tem vários sais, vários outros tipos de íons dissolvidos na água normalmente. Numa piscina, por exemplo, você tem cloro dissolvido, e o cloro é um portador de carga, ele pode transmitir corrente. Numa banheira ou em outra situação, você pode ter íons de cálcio, íons de sódio, todos esses são portadores de carga e podem sim conduzir corrente elétrica, beleza? Existe até uma experiência interessante, você coloca uma pilha, uma lâmpadazinha dentro da água com sal, né, para a água com sal conduzir eletricidade, você verifica que de fato a lâmpada vai acender, porque a água com sal conduz eletricidade. É isso aí. O último caso que eu coloquei aqui é o plasma, né, que a gente já falou algumas vezes, quando a rigidez dielétrica do ar é rompida, então aparece uma corrente elétrica ali, né, por exemplo, um relâmpago aqui. Esse estado da matéria aqui é o plasma, que é um gás ionizado, que também conduz, então, corrente elétrica, beleza? Você acaba tendo, então, condução de corrente elétrica nesse meio material aqui, que é o plasma, ok? Então, várias maneiras de conduzir corrente elétrica. Bom, uma coisa muito importante é o sentido da corrente elétrica. A gente já viu lá atrás que a corrente, os elétrons, eles tendem a sair do ponto que tem menor potencial, esse menos que está aqui, e vão para o ponto que tem maior potencial, esse mais que está aqui, né? Cargas negativas se movem do menor para o maior potencial. Então, os elétrons, eles vão sair daqui e vir para cá. Esse é o sentido real da corrente, porque são os elétrons que se movem. Acontece que o pessoal aí que fez as teorias da eletricidade, né, à medida que foram estudando, eles não sabiam do elétron, né? E por muito tempo se acreditou que as cargas da corrente elétrica eram cargas positivas. Portanto, elas teriam que ir do sentido do maior potencial para o menor potencial. E eles fizeram toda a teoria baseada nesse sentido aqui, como se fosse o fluxo de coisas positivas. Hoje a gente sabe que o elétron é negativo, mas para não desfazer toda a teoria, a gente usa sempre esse sentido aqui indicado de azul, que é o sentido convencional. Falou em corrente elétrica, então o sentido nunca é o real aqui, beleza? Dos elétrons, o sentido é sempre o convencional, do maior potencial para o menor potencial. Para guardar isso aqui, eu tenho uma dica legal. O elétron é negativo, né? Então ele sai do negativo, é repelido pelo negativo e vai para o positivo. Na verdade, aqui eu tenho diferente potencial, né? Mas se você pensar em carga, também dá para guardar isso, né? O elétron, então, ele tem que sair do negativo e ele é atraído pelo positivo. O sentido da corrente convencional é o contrário, sai do mais e vai para o menos. Na verdade, a corrente convencional ela tende a diminuir o potencial, né? Tudo na natureza, igual uma queda d'água. A água flui do lugar mais alto para o mais baixo, para diminuir o potencial gravitacional. Aqui vai ser a mesma coisa, a corrente convencional vai do maior potencial para o menor para diminuir o potencial, beleza? Guarda então o sentido convencional da corrente. Bom, outra coisa. A corrente elétrica, nós acabamos de ver, ela tem sentido e tem, portanto, também direção. Além disso, eu também posso definir a intensidade ou o módulo da corrente elétrica, esse Izinho aqui, né? Já que a corrente elétrica tem módulo, né, intensidade, tem sentido e tem direção, então ela é o quê? Um vetor. A corrente elétrica é também uma grandeza vetorial, beleza? Qual que é a direção desse vetor? A direção do vetor corrente elétrica é sempre tangente ao condutor. Então, olha, eu fiz aqui um desenho de uma pilha, uma bateria de 9 volts, e eu liguei uma espira circular a essa bateria. Bom, a corrente convencional vai sair do mais e ir para o menos, não é isso? E nesse caminho ela vai mudando de direção toda hora, porque isso aqui é um círculo, não é isso? Ela vai mudando de direção. Nesse ponto aqui ela aponta para cá. Nesse ponto ela aponta para a esquerda. Nesse ponto aqui ela aponta para baixo. Sempre tangente ao condutor. O sentido a gente já definiu, o sentido convencional.
Agora vamos falar da intensidade. A intensidade da corrente elétrica é a razão entre a carga e o tempo para transportar essa carga. Então, você tem uma carga, ela leva um tempo para ser transportada, né, através do fluxo aqui da corrente. A intensidade da corrente é exatamente essa vazão aí, esse fluxo de carga. Compara isso com tubulação de água, fica bem mais simples de entender. Como que você mediria o fluxo de uma tubulação de água? É a quantidade de litros, né, que ela passa num certo tempo, litros por minuto, metro cúbico por hora, qualquer medida, né, que seja de quantidade de água dividido por tempo. É uma taxa, é uma vazão, né? Aqui a corrente elétrica é a mesma coisa, é uma vazão de carga, coulombs por segundo. Então a unidade de medida da SI vai ser coulomb por segundo, carga dividido por tempo. Essa unidade recebe o nome de ampere. Então mais uma unidade de eletricidade aí para a gente. O ampere é 1 coulomb por segundo, a unidade de medida de corrente elétrica no SI. Bom, no dia a dia a gente acaba usando também outras unidades, como sempre, né? Para correntes mais altas, tem certas correntes aí, por exemplo, de forno de indução, indústria de alumínio, consomem correntes altíssimas. Então você vai medir a corrente em quiloamperes, que são 1000 amperes. Já no nosso dia a dia, os aparelhos eletrônicos que a gente tem em geral, passam uma corrente baixinha por eles, de cerca de milésimos de ampere. Então a gente acaba medindo em miliamperes, tá? 1 miliampere é 1 milésimo de ampere. Quer dizer, então, que 1 ampere são 1000 miliamperes, não é isso? 1 ampere são 1000 miliamperes. Você ainda vai se deparar muito com miliampere por aí, talvez na prova e lá na CEMIG, nem o digo, né? Lá direto, ampere, miliamperes, esse conceito de corrente elétrica que é muitíssimo importante. Bom, agora um outro assunto, corrente contínua e corrente alternada. Corrente contínua, a gente costuma usar a sigla DC por causa do inglês, que é Direct Current, né? Corrente contínua, exatamente isso. O que é a corrente contínua? É uma corrente em que o nível de corrente, o módulo, né? O fluxo dela é sempre constante. Está vendo esse gráfico aqui? Não varia. Principalmente, guarde bem o sentido, ok? Se você tiver um condutor, um cabo aqui conduzindo corrente contínua, a corrente passa em um único sentido o tempo todo. Isso é a principal característica da corrente contínua, que a gente simboliza por esse símbolozinho que está aqui, tá vendo? Essa bolinha, esse sinalzinho aí de corrente contínua. Já a corrente alternada, ela altera o módulo o tempo todo. Isso porque normalmente a corrente alternada trabalha junto com tensão alternada, né? E a tensão altera o módulo o tempo todo, é um módulo oscilante. Então a corrente alternada vai oscilar o módulo e principalmente vai oscilar o sentido. Significa que se um cabo transmite corrente alternada, então ora ela está indo no sentido, ora ela está indo no outro sentido. Ela vai e volta, ela fica assim, ó, agitando ali, né, de um lado para o outro no condutor. Isso é a corrente alternada. O símbolo que a gente usa para ela é esse daqui, né? Esse desenhozinho aqui dentro parece um tio, né? É justamente para lembrar essa curva aqui que ela está alternando o tempo todo, né? Essa curva aqui é uma senoide. Então, o sentido da corrente alternada, ele varia, né? Ele vai de um lugar para o outro com uma certa frequência. Então, ele oscila, que ele vai mudando com uma certa frequência no tempo. No Brasil, as concessionárias entregam para as residências nossas uma corrente alternada. Essa aqui é a corrente que chega na tomada da sua casa. E essa corrente, ela inverte o sentido na taxa de 60 vezes por segundo, 60 Hz. Isso quer dizer, então, que nos fios, na fiação que você tem em casa, aí a corrente vai da esquerda para a direita, depois muda da direita para a esquerda 60 vezes por segundo, beleza? Essa é a frequência que a gente opera no Brasil. Para você entender melhor aí a diferença entre corrente contínua e alternada, né? Existem vários aparelhos que trabalham, cada um com um tipo de corrente. Os aparelhos de baixa tensão, celular, televisão de LED, de LCD, normalmente vai trabalhar com corrente contínua, 5, 12 volts. Já a tomada da gente dentro de casa trabalha com corrente alternada, beleza? Por isso, nós precisamos de conversores, de coisas que convertam de corrente alternada para corrente contínua.
Porque tem aparelhos que você vai ligar na tomada, mas que trabalham corrente contínua. Por exemplo, o carregador de celular. Essa fonte aqui, né, o carregador de celular, é exatamente um conversor AC/DC. Você liga ele na tomada, recebendo o AC da CEMIG, e nessa pontinha daqui ele libera uns 5 volts aí para o celular DC, corrente contínua. Então ele tem um circuito aqui, chama de circuito retificador, que faz essa transformação de corrente AC para corrente DC. Existem vários tipos de conversores, basicamente todos eles trabalham com circuito retificador. Eu vou voltar no slide anterior aqui, só para comentar uma situação bem interessante e para você poder aprofundar também. Você que vai trabalhar na CEMIG, né, vai ser eletricista, vai precisar saber muito essa história de corrente alternada e de corrente contínua aqui. Quando o pessoal começou a fabricar aparelhos elétricos, tinha essa questão para decidir. Será que a gente vai fabricar coisas para trabalhar corrente contínua ou corrente alternada? E as distribuidoras de eletricidade precisavam também definir que tipo de corrente eles iam entregar para as casas, né, para as grandes cidades. Isso lá nos Estados Unidos. Na época do Thomas Edison, que estava fundando a General Electric, né, a gigante aí de aparelhos eletrodomésticos. E o outro cara do outro lado era o Westinghouse, que também era um fabricante de aparelhos elétricos. Para o Westinghouse trabalhava um gênio da eletricidade, que é o Tesla, aquele cara da bobina de Tesla lá. Inclusive a gente vai falar dele mais para frente, que o nome, a unidade de campo magnético leva o nome do Tesla. Bom, e o Tesla trabalhava para o Westinghouse. Ele defendia o uso da corrente alternada, ele tinha altas teorias matemáticas que provavam que a corrente alternada era melhor. E o Edison queria corrente contínua de qualquer jeito. Essa disputa entre os dois, Edison e Westinghouse, ficou conhecido como Guerra das Correntes. Dá um Google aí depois, Guerra das Correntes. Isso é interessantíssimo para você que vai trabalhar numa concessionária de energia elétrica. E aí você vai ver várias coisas lá. Tem alguns episódios sinistros disso aí, por exemplo. Dizem que Edison chegou a eletrocutar um elefante de circo em praça pública lá nos Estados Unidos para mostrar que a corrente alternada era perigosa, que ela trazia problemas, riscos, só para a galera apoiar ele na adoção da corrente contínua. Ele chegou a fazer essa bizarrice aí, eletrocutou um elefante em praça pública. Guerra das Correntes, joga aí no Google para você saber mais sobre isso. Bom, vamos falar agora das fontes. O que é uma fonte? Basicamente, uma fonte é um elemento de circuito que gera uma diferença de potencial. Tudo começa aqui na diferença de potencial. Alguns representam diferença de potencial por U, outros representam por V. Eu prefiro usar a letra V. Diferença de potencial ou tensão, né, gente? Tem vários nomes, lembra aí, né? Bom, a gente pode indicar a diferença de potencial usando o mais e o menos, né? O sinal do mais significa potencial maior, o sinal do menos significa potencial menor. Ou usando essas barrinhas aqui, tá vendo? Essas duas barrinhas paralelas. A barrinha maior é o potencial maior, a barrinha menor é o potencial menor. Então, esse símbolo aqui indica uma fonte que está provocando uma diferença de potencial. Agora, os tipos de fontes, isso aí tem várias, né? As principais que a gente usa no dia a dia são as pilhas químicas, né? Não sei se você lembra lá da química, quando a gente estuda a pilha de Daniel, né? A gente aprende que certas reações químicas geram diferença de potencial elétrico. Com isso, a gente consegue fazer pilhas e baterias para usar no dia a dia, né? E também os dínamos, alternadores, que são exemplos de máquinas elétricas. A gente vai falar melhor de máquinas elétricas mais para o finalzinho do curso, porque a gente precisa entender bem o magnetismo primeiro. O dínamo, que é essa coisa que está na foto aqui, transforma energia cinética, você move o eixo dele aqui, e aqui nos terminais dele sai uma diferença de potencial. Normalmente, a corrente que o dínamo é capaz de gerar por essa diferença de potencial aqui é uma corrente alternada, beleza? Por isso também ele recebe o nome de alternador. Você já deve ter visto o pessoal ligar isso aqui na roda de bicicleta para acender o farol da bicicleta, né? E também no carro, né? O carro tem duas fontes. Ele tem a bateria, né? Que é química, funciona à base de chumbo e ácido sulfúrico. E também tem o alternador ligado ao motor, é claro, né? Ele não vai ficar dependendo só da bateria, se tem lá de todo tamanho um eixo de motor para girar o eixo de um dínamo, de um alternador para a gente, né?
Então, o alternador é uma peça fundamental da parte elétrica do carro, né, que está lá presente, gerando eletricidade através do movimento do eixo. São exemplos de fontes. Você tem várias outras, né? Você tem fontes que funcionam com energia solar, né? Quando você expõe à luz do sol certos materiais, certas ligas de metais, semimetais, semicondutores, eles acabam gerando uma diferente potencial. Tem também os piezoelétricos, tem certos materiais que se você provocar uma tensão sobre eles, se você apertar o material, eles geram uma diferente potencial. São os materiais piezoelétricos. Esses aí são os principais. Eu coloquei aqui no slide os que a gente usa no dia a dia, beleza? Gente, agora vamos analisar um circuito simples. Coloquei aqui 3 tipos de circuito para a gente ver uma diferença entre eles. Olha só, o circuito da esquerda tem aqui uma diferença potencial, né, uma fonte. Por causa dessa fonte, então, vai aparecer uma corrente elétrica nesse circuito. Essa corrente elétrica, ao atravessar a lâmpada, se tiver energia suficiente, vai acender a lâmpada, né? Então, vai aparecer uma corrente elétrica fluindo do mais para o menos aqui, atravessando a lâmpada. E aí a lâmpada vai tirar proveito dessa corrente e vai acabar acendendo. Só que esse circuito aqui, essa lâmpada não vai acender. Por quê? A chave S1 está aberta. A chave estando aberta, esse potencial aqui não vê esse outro potencial. Está interrompido o circuito está aberto. Se esse potencial não vê esse potencial, a carga elétrica não tem como fluir daqui para cá. Então, não tem corrente aqui. Corrente aqui é 0, beleza? Porque a chave está aberta. Eu preciso fechar a chave, fechar o circuito, para que a corrente elétrica passe a fluir, não é isso? É esse caso desse circuito do meio, circuito fechado, aí sim eu vou ter corrente elétrica atravessando a lâmpada, essa lâmpada vai acender. Observa o sentido da corrente, que é o sentido convencional, tá vendo? Sai do positivo, desce por aqui, passa pela lâmpada, né, indo da esquerda para a direita, depois sobe aqui nesse ramo direito aqui, até chegar no menos. Aí, a diferença potencial, a pilha vai e estabelece de novo a diferença, pega a carga que chegou aqui e traz ela de volta para o mais. E aí ela fica aqui circulando. Prestou atenção no que a fonte faz? Ela simplesmente eleva o potencial da carga. A carga chegou aqui com esse potencial. Aí a fonte obriga a carga a aumentar o potencial de novo. Aí está feito o desequilíbrio, está feita a diferença potencial. E aí esse fluxo aí vai ficar mantido. É como se fosse água. A água está abaixo do potencial, está embaixo. Aí você arruma uma bomba, ou então um balde, você vai lá e carrega a água para o potencial mais alto. Aí a água vai e cai. Cai, gira a roda, né? Faz o que ela tem que fazer e vem para baixo de novo, para o menor potencial. Aí você tem que ter uma coisa que eleva de novo a água para que ela caia de novo. Essa coisa que fica aí elevando o potencial é a fonte, né? É a pilha, é o dínamo, é a coisa que você usa para gerar a DDP, beleza? No circuito da direita, o terceiro circuito aqui da figura, nós não temos uma lâmpada. Não existe um elemento nesse circuito que consuma energia, tá vendo? Só tem um elemento que eleva o potencial, que dá energia para a carga, e não tem ninguém para consumir. O que vai acontecer? A corrente vai passar aqui fritando, ela vai passar aqui no máximo, ela vai ser infinita. Corrente, quando não tem elementos que consomem energia, é uma corrente infinita. Nós temos, então, aí um exemplo de um curto-circuito. Um curto-circuito é exatamente isso. Você não tem ninguém para consumir a energia e aí a corrente vai tendendo a infinito, beleza? Bom, se a tensão for baixa, 5 volts, né, 4 volts, 12 volts, aí o curto-circuito vai ser fraquinho, né? A corrente vai ser alta, muito alta, mas não vai chegar a ser infinita, né? Nunca é infinito, na verdade. Ela vai ser muito alta, mas não vai provocar nenhum dano. Agora, quando a tensão aqui é maior, 110 volts da tomada da sua casa, se tiver um curto-circuito, já começa a fazer estrago. A corrente começa a ficar muito alta e aí vai esquentar os fios a ponto de derreter, né? E até colocar fogo nas coisas, né? Então, cuidado com curto-circuito, né? Nunca é bom. Bom, pessoal, por último aqui eu vou comentar sobre os elementos de circuito que normalmente aparecem aí no dia a dia.
Nós temos as chaves que servem para abrir e fechar o circuito, né? Controlando então o fluxo da corrente, controlando no sentido de deixar passar ou não deixar, né? Ou 0 ou 1, ou passa ou não passa. Nós temos, na verdade, isso porque todos esses elementos aqui controlam a corrente, tá? As chaves servem para interromper a corrente, né? Os resistores que vão controlar a corrente, oferecendo uma resistência à passagem da corrente, esse é o assunto da nossa próxima aula. Você tem aqui basicamente esses três tipos, sendo que esses dois últimos aqui, ó, esse aqui a gente chama de potenciômetro e esse aqui de reostato. São resistores variáveis. São aquelas coisas no dia a dia da gente que a gente tem que regular ali, mexendo no botãozinho, sabe? Girando o botãozinho. Praticamente tudo que a gente regula girando um botãozinho é um potenciômetro ou um reostato. São resistores variáveis, ok? Nós vamos falar mais disso aí na nossa próxima aula. Nós temos também capacitores, que basicamente são acumuladores de carga. Capacitores são dispositivos capazes de armazenar carga, como a gente viu na nossa última aula, né? Capacitância é exatamente isso, né? É a capacidade que um condutor tem de armazenar carga. Então, você tem elementos feitos só para isso, que são os capacitores. Se você reparar bem aqui, olha, nesse capacitor maior aqui, está escrito nele 470 microfarads. Está vendo a unidade de medida? Microfarads, que é a medida de capacitância, né? E temos também os indutores, que na verdade são bobinas, né? E eles têm também um papel importante nos circuitos que a gente tem no dia a dia. Então, esses são os principais elementos. É claro que nós temos vários outros. Nós temos diodos, capacitores variáveis, diac, triac, mas isso aí é uma eletrônica mais avançada. O que vai cair na prova mesmo, no máximo, é resistores, tá? Eu estou colocando aqui capacitores e indutores de curiosidade e vou fazer alguns comentários sobre isso mais para frente, para você que vai trabalhar numa empresa, né, de eletricidade, numa companhia energética. Então é interessante saber essas coisas aqui, ok? Na nossa próxima aula nós vamos falar então exclusivamente dos resistores, vamos falar da lei de Ohm e dos circuitos que têm resistores. Então, eu aguardo você na nossa próxima aula, nós vamos ficando por aqui. Um abraço e até lá!